Olá, meu nome é Kelly Simone e eu estou aqui hoje para falar de algo muito importante com vocês. Algo que vai contribuir com o avanço dos alunos em relação à competência escritora, que são os textos de apoio, que também são chamados de textos intermediários ou simplesmente listas de apoio. As listas que eu trouxe hoje para vocês, mais especificamente, vão contribuir com a produção de textos narrativos, sejam eles de autoria parcial, no caso de reescritas, ou de autoria total. Então, Marcos, coloca para mim no slide. Então, nós estamos vendo aqui, eu trouxe uma proposta de uma reescrita, como se o professor fosse propor para a sala uma reescrita de um conto maravilhoso. E essa reescrita poderia ser do começo do conto, do final ou do conto inteiro, conforme os objetivos do professor e das necessidades da sala. Então, o conto que eu trouxe se chama As Três Laranjas Mágicas, que é desse livro, A Volta ao Mundo em 52 Histórias, e que contribui e muito na sala de aula. Eu uso muito esse livro, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui a história, porque todo trabalho em que o foco seja a produção escrita, pressupõe-se que antes tenha tido um trabalho intenso com leitura. Leituras colaborativas, leitura compartilhada, leitura silenciosa, até os alunos conhecerem bem a história. Depois que os alunos fizeram toda essa parte de leitura com o professor vai propor a confecção de listas de apoio, que pode ser feita no coletivo com as crianças menores, ou se os alunos forem maiores, podem ser feitos em grupos. Então, essa primeira lista de apoios é a lista de episódios. Essa nunca pode faltar enquanto se trata de textos narrativos. Por quê? Porque ela garante a sequência cronológica da reescrita, para os alunos não se perderem e o texto não perder a coerência, tá bom? Então, é uma importante fonte de consulta para as crianças. Outro exemplo, lista de personagens, listas de palavras que substituem o nome dos personagens, que para nós sabemos que são mecanismos de coesão que garantem a progressão referencial do texto, mas para as crianças a gente não vai falar isso. A gente vai falar assim, vamos fazer uma lista de palavras que o autor utiliza para não ficar repetindo toda hora o nome daquele personagem? Aqui seria uma lista de marcadores temporais. Muitos professores falam assim, meus alunos ficam aí, então. Então, esses marcadores temporais vão ajudar os alunos a se aproximarem da linguagem literária e eles conseguem deixar o texto mais bonito e mais gostoso de ler e, no caso, se for oralizar, de ouvir também. Aqui é uma lista de palavras difíceis de escrever. A gente fala assim com os alunos, que na verdade são dificuldades ortográficas. Aqui, essa outra lista é um exemplo de lista que mostra para as crianças que os verbos na voz do narrador sempre é no passado. É uma característica dos textos narrativos. E uma outra lista, coletânea de falas dos personagens. Por quê? O discurso direto é uma das características dos textos narrativos e a gente precisa tornar observável isso para os alunos. Mas, Kelly, eu preciso fazer todas essas listas de apoio? A que precisa, que é necessária, é a lista de episódios. As demais, o professor vai escolher conforme a necessidade de aprendizagem dos seus alunos. Mas essas listas de apoio é apenas uma subetapa da etapa de planejamento de um texto. Existem outras subetapas que o professor precisa dar conta para que a criança depois reescreva o texto ou faça um texto de autoria total. E sabe aonde a gente estuda e se aprofunda nesses aspectos de procedimentos de escritor? No curso do Profa. Então eu quero aproveitar para convidar todos vocês para fazer o curso do Profa conosco, tá bom? E eu espero ter contribuído com todos. Um beijo e até a próxima!